Um terceiro corpo de evidência tenta mostrar, como eu falei para vocês, que os benefícios da escola passam por canais não cognitivos, né? Que pessoas que estudaram mais ganham mais, têm melhor saúde, têm uma família mais estável, assim por diante, é algo bastante conhecido da gente há muito tempo. Então isso a gente sabe há muito tempo, tá certo? Que quem estuda mais tem resultados futuros mais favoráveis. Esse pedaço de evidência tenta mostrar e a gente sabe muito pouco de por que quem estudou mais ganha mais ou tem melhor saúde. A gente achava que sabia, tá certo? A gente tinha uma historinha bem contada, bem montada na cabeça da gente de que, pô, na escola ele aprendeu a fazer coisas é valorizado pelo mercado de trabalho, é por isso que ele ganha mais. O mundo tem mostrado para a gente que a história é mais complicada que isso. Né? Você já tinha, tudo bem, críticas lá do Spence, dos modelos de sinalização lá nos anos 70, mas mesmo que a gente não caminhe por essa via de que a escola é só um certificador de capacidades, os mecanismos pelas quais a escola transforma as pessoas e faz com que elas tenham resultados melhores parecem ser bem mais sutis do que o que a gente acreditava. Né? O próprio Heckman, quer dizer, achando que estava dando sequência para o trabalho do Becker, né, de que estava contando essa historinha, percebeu muito tempo depois que, na verdade, o que ele chamava de efeito da faculdade sobre o salário, por exemplo, tinha um bocado a ver com você ter acesso a novas ocupações, mais do que sei fazer mais coisas e, por causa disso, eu ganho mais, tá certo? Eu virei advogado, logo eu passo a poder exercer a função de advogado. Né? Isso aí não é só o que eu aprendi de direito, mas eu ganhei uma credencial que me dá acesso a novas ocupações. Para além disso, você tem vários outros mecanismos de por que escola e faculdade podem afetar o resultado das pessoas. O caso do GED, ele é um caso emblemático na literatura americana, não é um estudo, é uma sequência de estudos que foram liderados pelo próprio Heckman, que é uma referência nessa área, diga-se de passagem. Então, ele é presente aqui nessa aula o tempo todo, porque ele é meio que a pessoa que plantou isso entre os economistas. Porque ele foi um dos primeiros pedaços de evidência de que, de fato, alguma coisa estava acontecendo. O que é o GED? O GED, ele é um certificado que qualquer jovem pode pleitear. Você faz uma prova, se você passar nessa prova, você ganha um diploma de segundo grau, mesmo que você não tenha feito o segundo grau presencial formal. Tá certo? É uma prova de equivalência. No Brasil a gente tem também, né? O Enem, se você superar uma determinada pontuação, você ganha o diploma de segundo grau. Nos Estados Unidos esse assunto é um pouquinho mais importante porque várias famílias decidem educar seus próprios filhos. Né? Você assina um termo de compromisso. O que os estudos do GED mostraram para a gente? Era sabido, há muito tempo nos Estados Unidos, que se eu comparasse 3 grupos na força de trabalho, aqueles que fizeram segundo grau presencial, se formaram, ganharam o título. Os que conseguiram o diploma de equivalência, tem segundo grau porque fez a prova e ganhou o título. E os que abandonaram e nunca tiveram o título. Se eu dividia a força de trabalho americana nesses 3 pedaços, era sabido há bastante tempo que o pessoal que frequentou a escola ganha mais do que o pessoal que conseguiu o segundo grau pela equivalência, que por sua vez ganha mais do que o pessoal que abandonou no meio do caminho. Tá certo? E se a gente seguisse a historinha que a gente acreditava antes, a explicação é que, na escola, se você só estuda para uma prova, você aprende só um pedaço das matérias, não sei o que, você aprende mais ou menos. Quem frequentou a escola mesmo sabe fazer mais coisas do que quem só conseguiu passar naquela prova de equivalência. O que esse gráfico aqui mostra é que essa história aí ela é meio que parece uma falácia. Eu tenho aqui a distribuição de resultados num teste aplicado numa pesquisa externa chamada National Longitudinal Study of the Youth,
que segue a coorte de jovens de 79, pessoas que tinham em torno de 18 anos de idade, 79. E eu aplico essa prova, isso aqui também se repete em outras subpopulações, nesse gráfico aqui eu tenho homens brancos e mulheres brancas, para esses 3 grupos da força de trabalho, né? Os quadradinhos são os que nunca tiveram o diploma de segundo grau, bolinha é quem tem segundo grau através do GED, triângulo é quem conseguiu o segundo grau, mas não tem faculdade, ou seja, seria o pessoal que também parou no high school. E o que esse gráfico mostra? Que, grosso modo, a distribuição desse resultado cognitivo entre egressos do ensino formal e as pessoas que conseguiram o GED é virtualmente idêntico. E que essas diferenças cognitivas conseguem explicar algo da diferença de salário entre esses 2 grupos e os dropouts, as pessoas que nunca conseguiram o segundo grau. Mas não é suficiente para discriminar por que quem tem GED é diferente de quem tem high school. Esse resultado, ele aparece não apenas quando eu aplico uma prova de linguagem ou de matemática nesses alunos, mas também quando eu aplico provas de QI, de outros conteúdos cognitivos, tá certo? Então não é um simples fato, não parece ser um simples fato de que quem conseguiu o GED sabe menos ou sabe fazer menos coisas do que quem fez o high school normal. Por outro lado, quando a gente começa a olhar algumas características ditas não cognitivas, aparecem diferenças substanciais entre quem tem GED e quem tem high school, né? Esse aqui, cheinho, é quem tem high school, tá certo? E os outros 2 são o GED e os dropouts. Que dimensões a gente tem aqui? Esse, se eu não me engano, é autoestima. Isso. É a escala de autoestima de Rosenberg, né? Então, por exemplo, nessa dimensão a gente consegue ver diferenças aparecendo e muitas vezes o sujeito que fez o GED, ele é mais parecido com o dropout do que o sujeito que fez high school. Esse tipo de característica, quando você coloca isso aqui num exercício controlado, aparece de fato, né? Se eu quiser discriminar salário de quem fez GED e quem fez high school, o que mais explica são essas características não cognitivas. Então, esses 2 grupos, em termos de saber fazer coisas, parecem saber fazer uma quantidade igual, só que aquele que foi na escola formal parece que teve uma outra vantagem, não quer dizer que é causal, mas também não quer dizer que não é causal, de frequentar o ensino formal. Um estudo um pouquinho mais rigoroso, que também foi marcante nessa literatura, é o estudo do Perry School. Vocês já ouviram falar do Perry School? Não. Já? Perry School, ele é, por diversas razões, uma das intervenções pré-escolares mais famosas, tá certo? Do ponto de vista acadêmico, ele é famoso porque ele faz o que todo mundo que avalia impacto jamais sonha em fazer, né? Ele começa com uma aleatorização de grupo de controle e grupo de tratamento lá no início da intervenção, e depois ele segue longitudinalmente com um atrito muito baixo até hoje, né? Quando eu estava no exterior, as pessoas estavam coletando o follow-up dos 40 anos do Perry School. Isso é brutal, não é certo? Então, do ponto de vista acadêmico, ele tem muita riqueza de informações, né? Ele tem uma aleatorização de início que dá variedade interna e ele permite você explorar uma porção de características que hoje em dia são muito do interesse de quem avalia impacto, que é discriminar efeito de curto prazo, de longo prazo, desvendar mecanismo, uma opção dessas coisas a gente conseguiu, ou a gente não, quem estudou o Perry School conseguiu fazer. Politicamente, essa intervenção ela é também bastante emblemática, né? Ela surge nos Estados Unidos numa época em que se acreditava, ou grande parte dos psicólogos acreditava que a inteligência era inata, era genética, era determinada. E esses psicólogos e pedagogos acreditavam que a inteligência podia sim ser transformada e que a gente não podia, portanto, abandonar essas crianças que precocemente eram diagnosticadas com algum tipo de atraso cognitivo. Então eles foram para uma cidade
no interior de Michigan, chamada Ypsilanti, e focaram juntaram toda, né, era uma corrente de pensamento, juntaram a expertise deles para tentar fazer uma super pré-escola, né, um currículo de inspiração predominantemente piagetiana, um super treinamento nos professores, a escola era em período integral, a família era acompanhada, as crianças eram visitadas com frequência, pesadas, os pais eram treinados também para estimular as crianças e assim por diante, focada em crianças negras e pobres, 3 e 4 anos de idade, que já tinham sido pré-diagnosticadas com algum tipo de atraso cognitivo, nessa época, QI abaixo de 90. Essa intervenção, além desse caráter meio revolucionário, né, de acreditar mesmo que era possível tudo, ela teve uma trajetória bastante curiosa, porque ela foi para o céu, né, de repente ela foi para o inferno, depois ela voltou para o céu. Eu vou contar um pouco para vocês que história é essa. As crianças entraram aqui, esse aqui é o grupo de tratamento, esse aqui é o grupo de controle, e rapidamente se detectou uma superaceleração da inteligência dessas crianças, tal como medida para um teste de QI. Em particular, superou essa barreira mística dos 90 pontos em média. Né? Então, e nessa época aqui, falou, não, sim se pode, né? A gente consegue fazer essa transformação nas crianças. Seguindo essas crianças ao longo do tempo, e como também é bastante típico, vocês estão estudando a variação de impacto, vocês devem ter, em alguma hora, se deparado com o problema do fading out, que é uma constante, especialmente em intervenções educacionais, é de que, com frequência, o impacto de curto prazo é diferente do impacto de longo prazo e quase sempre o impacto de longo prazo é menor do que o impacto de curto prazo. Esse é um fenômeno recorrente e que cada vez mais a gente tenta entender na literatura de avaliação de impacto. Por que esse impacto decresce e desaparece ao longo do tempo? Muitas vezes, isso é enganoso, tá certo? Isso aqui você consegue publicar muito bem o teu artigo, mas em termos de mudar o mundo e criar grandes transformações de política pública, muitas vezes não é essa a consequência que você tem lá na frente. E cada vez mais as pessoas tentam entender esse fenômeno. Aqui não é diferente. Com 10 anos de idade, o grupo de controle virtualmente já tinha alcançado o grupo de tratamento. E foi um desespero para todo mundo que queria mudar a vida dessas crianças. E por que ela voltou para o céu? Porque lá na frente, continuando a seguir essas crianças até elas ficarem adultas, viu-se, quer dizer, a gente, também, pode ser que algumas pessoas tenham o fetiche de querer promover inteligência per si, mas a gente quer usar a inteligência para viver melhor, tá certo? O Perry School mostra que, independente do resultado ter passado pela inteligência ou não ter passado pela inteligência, quando essas crianças ficaram adultas, quem tinha passado pela intervenção tinha resultados fantásticos, muito melhores do que os que não tinham passado pela intervenção. E como na ponta o que a gente quer é mudar o bem-estar das pessoas, ela voltou a ser uma intervenção bastante propagada. De fato, na idade adulta, diferenças médias de QI não foram constatadas de modo muito marcante, mas diferenças, por exemplo, num indicador de comportamento pessoal, grande parte disso é neuroticismo, é comportamento internalizante, você já vê uma diferença, na média, bastante importante. Você também detecta uma diferença importante no desenvolvimento social, né? Isso aqui, naquela nossa linguagem, seria essencialmente a extroversão e a amabilidade, né? É uma mistura desses, seriam os domínios interpessoais, né? Você também tem diferenças marcantes do grupo de tratamento e controle nessas dimensões. Como eu falei para vocês, o Perry School ele é fascinante porque ele permite, através de modelos estruturais, que tentam tirar vantagem da aleatorização, mas também precisam colocar mais estrutura para desvendar mecanismo, aprender um pouco sobre que papel teve essa transformação cognitiva e não cognitiva que a intervenção teve em determinar esses resultados futuros que foram favoráveis para as crianças.
Aqui a gente tem uma sequência, e esse aqui é só a figura 1 de 4, então isso aqui são slides como esse, medidos mais e mais, não é certo? Aqui são resultados onde o programa na idade adulta teve um impacto estatisticamente significativo e importante. Todos eles são normalizados nesse gráfico para bater no 100%, porque o interesse aqui é saber dos 100% que o impacto teve, cada um deles está medido numa métrica diferente, do 100% do impacto, quanto que veio, quanto que é mediado por uma mudança de QI ou cognitiva, quanto que é mediado por uma mudança do comportamento pessoal, quanto que é mediado por uma mudança no comportamento interpessoal e quanto que ou é uma interação, ou seja, está no resíduo, a gente não consegue saber se é uma interação desses outros fatores ou se são outras diferenças que apareceram entre controles e tratados. Que resultados a gente tem aqui? Tem uma medida, o CAT, ele também é, sei lá, parecido com a Prova Brasil. Ele é uma prova também de conhecimento aplicada com 14 anos de idade. O impacto do programa aqui positivo. O segundo é a chance de eu ter precisado de educação especial. Nos Estados Unidos é muito comum você ter escolas de educação especial, seja para superdotados, seja o que é o caso mais comum para crianças com problemas de comportamento ou com deficiência de aprendizado muito severas. O impacto do programa foi negativo sobre a necessidade de precisar de educação especial até os 14 anos de idade. Ter tido algum diagnóstico de deficiência mental até os 19 anos de idade. Lembra que o público-alvo dessa intervenção eram crianças que precocemente tinham diagnóstico de atraso cognitivo. Ter conseguido completar o segundo grau até os 19 anos de idade, o impacto aqui foi positivo. Escolaridade máxima atingida até os 19 anos de idade, o impacto foi positivo. Estar empregado aos 27 anos de idade, o impacto foi positivo. Ficar por mais de um ano sem emprego até os 27 anos de idade, quem participou da intervenção teve menos chance de ter passado um ano inteiro sem emprego. Salário mensal e ter uma caderneta de poupança. Então, sobre todas essas grandezas, a intervenção teve impacto positivo. E o que esse gráfico mostra é que, invariavelmente, o componente não cognitivo, entendido como a soma da parte mediada pelo comportamento pessoal e pelo desenvolvimento social, é pelo menos tão importante quanto a cognitiva para explicar por que essa intervenção teve impacto. Né? Então isso aqui forma, ou seja, é um pedaço de evidência que compõe aquele nosso tripé. Né? Características não cognitivas são pelo menos tão importantes quanto as cognitivas para explicar sucesso futuro. A escola é capaz de mudar as características não cognitivas e porque muda, esse mecanismo explica pelo menos 50% ou em torno do efeito escola sobre o sucesso futuro. Esse slide aqui é um outro pedaço de evidência, eu trouxe aqui porque, quer dizer, vocês já ouviram falar do Flávio Cunha? Já. O Flávio talvez seja o brasileiro que hoje além de ser um amigo, é alguém que conseguiu um resultado bastante interessante. Ele, o primeiro brasileiro a ganhar a medalha Fritz. Ele ganhou a medalha Fritz com esse estudo, publicado em 2010 na Econométrica, que é uma tentativa de estimar a função de produção de capital humano, incorporando essas inter-relações entre cognitivas e não cognitivas, através de uma base de dados muito rica. Tá certo? Então, ele tem medidas precoces de características cognitivas e não cognitivas. Ele tem medidas cognitivas e não cognitivas no final do ciclo educacional. E ele tem medidas de resultado futuro. E o que ele tenta é saber quanto que, digamos, é natureza jogando, como você nasceu, como precocemente você foi medido, quanto que o ambiente que você cresceu transformou essas características e como que essas características determinam resultados futuros. O que a gente aprendeu com o trabalho do Flávio? Aprendeu algumas coisas interessantes. Primeiro,
conforme eu tinha mostrado para vocês antes, que aprendeu que tanto características cognitivas quanto não cognitivas predizem uma diversidade bastante ampla de resultados futuros. Não é certo? Isso aqui a gente pode entender como nosso estoque de capital humano. Isso aqui, o que ele produz? Ele não produz só salário. Modernamente, ele produz educação, mais saúde, relacionamentos mais longevos, se você pensar em duração de casamento, relação com a família mais estável, menor envolvimento com crime, menor envolvimento com tabagismo, com outros indicadores ligados à violência ou a vício. Bom, se bem que o vício acho que está mais na saúde. O que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu com ele que existe uma força poderosa no teu desenvolvimento, no teu acúmulo de capital humano, que são as complementaridades dinâmicas. Né? Que é isso? Para fazer uma caricatura aqui, quando eu tento medir quão importante é eu aprender a somar, por exemplo, se eu não levasse em conta as complementaridades dinâmicas, o que eu ia fazer? Eu ia falar o seguinte, olha, saber somar, saber fazer coisas, é valorizado pelo mercado de trabalho ou por qualquer outra atividade da vida. E o valor de ter aprendido a somar é a diferença entre meu contrafactual, eu sem saber somar e eu sabendo somar. Tá certo? Esse é o valor de saber somar. Complementaridade dinâmica diz o seguinte, isso é um pedaço da história. Por quê? Porque quando se aprende a somar direito, isso facilita se aprender a multiplicar. Na hora que vier o investimento seguinte no teu aprendizado, você vai aprender mais e melhor. Vai ser mais sólido, você vai ter mais... Certo? Ou seja, o valor de aprender a somar, ele é importante por si, mas ele é importante por aquilo que as portas que ele abre também. Essa é a ideia da complementaridade dinâmica. E ele documenta isso. Ele documenta tanto no caso cognitivo, né? As diferenças cognitivas iniciais são amplificadas porque quem largou na frente aprende mais e melhor, fica ainda melhor aqui. Como acontece também no caso não cognitivo. Né? Você tem uma complementaridade cruzada, que é o que a gente estava tentando demonstrar, né? De início, de que características não cognitivas favorecem o próprio aprendizado, ele também confirma isso. Né? Pessoas que tinham mais disciplina, mais autoestima aqui, também conseguiram ter um aprendizado cognitivo acelerado. Mas ele não detecta a flechinha nessa direção. Não necessariamente a criança que sabia muita matemática foi a que ficou com mais autoestima ou mais assertiva no final do ciclo educacional.